Eu sempre tive facilidade em escapar. Não importa o quanto a situação fosse boa, segura ou confortável, havia algo em mim que sempre encontrava uma desculpa para sair antes que se tornasse complicado demais. Relacionamentos, amizades, até mesmo trabalhos, eu tinha um talento especial para nunca me deixar ficar preso. Talvez tenha começado na infância, quando meu pai me ensinou que era melhor não se apegar. Ele nunca disse isso diretamente, mas seus atos falavam por si. Um dia, ele estava lá, no outro, havia ido embora, deixando minha mãe para juntar os pedaços. Não havia despedidas, apenas ausência. Acho que aprendi a lição muito bem. Nunca se deixe depender de ninguém. E foi com essa mentalidade que comecei a construir minha vida. Era simples, quanto menos você se apega, menos pode se machucar. Claro, isso significava que minha vida era um tanto e vazia. Mas eu dizia a mim mesmo que estava tudo bem. Melhor vazio do que dolorido. Pelo menos foi assim até eu conhecer Helena. Helena não era como ninguém que eu já tinha conhecido. Ela era diferente de mim em todos os sentidos. Enquanto eu passava pela vida com a menor interferência possível, Helena mergulhava de cabeça em tudo. Era como se ela não soubesse o que significava fazer algo pela metade. Se via um filme, chorava nas cenas tristes. Se ouvia uma música, cantava em voz alta, mesmo que estivesse desafinada. Se amava alguém, e bem, ela amava como se o amanhã não existisse. Eu a conheci em um daqueles jantares casuais, promovidos por amigos em comum, onde você só aparece para não parecer mal-educado. Naquela noite, eu estava especialmente entediado, observando o relógio e esperando a desculpa certa para ir embora, quando ouvi uma risada. Não era uma risada tímida ou contida, era algo alto, desinibido, que fez a sala inteira se virar para ver de onde vinha. E lá estava ela. Helena. Seus cabelos ruivos estavam presos em uma trança que parecia estar se desfazendo, e ela usava um vestido que, em qualquer outra pessoa, teria parecido simples demais. Mas em Helena, tudo parecia certo. Seus olhos verdes brilhavam com uma energia que fazia você querer descobrir o que estava passando pela cabeça dela. E aquele sorriso, e era impossível ignorá-lo. Fiquei a observando de longe, dizendo a mim mesmo que não valia a pena me envolver. Eu sabia como essas coisas terminavam. Mas, para minha surpresa, foi ela quem tomou a iniciativa. De alguma forma, nossos amigos em comum nos apresentaram, e, antes que eu percebesse, estávamos conversando. Não lembro exatamente sobre o que, mas lembro que ela falava com uma paixão que eu não via em ninguém há anos. Cada palavra dela parecia carregada de significado, como se ela estivesse tentando extrair o máximo de cada momento. Nos meses seguintes, Helena se tornou uma presença constante na minha vida. No início, eu hesitei. Tentei manter as coisas leves, casuais, como sempre fazia. Mas Helena não era do tipo que aceitava rótulos superficiais. Se não for para ser de verdade, por que estamos fazendo isso? Ela disse uma vez, rindo, mas com um toque de seriedade nos olhos. Eu não sabia como responder. Mas, de alguma forma, continuei voltando para ela. Helena tinha um jeito de fazer tudo parecer mais vivo. Ela me arrastava para lugares que eu nunca teria ido sozinho, a feiras de rua, pequenos shows em bares escondidos, até mesmo caminhadas ao amanhecer, algo que eu nunca imaginei gostar. Ela dizia que o mundo estava cheio de coisas bonitas, se você soubesse onde procurar. E, com ela, eu comecei a acreditar nisso. Mas, por mais que ela trouxesse cor à minha vida, havia algo dentro de mim que resistia. Sempre havia uma voz no fundo da minha mente, me dizendo que aquilo não iria durar. Que, mais cedo ou mais tarde, eu iria estragar tudo ou ela iria perceber que eu não era o que ela esperava. Então, comecei a me distanciar, sem nem perceber. Eram pequenas coisas no começo, a demorar mais para responder mensagens, inventar desculpas para evitar encontros, cancelar planos de última hora. Helena notou, claro. Ela sempre notava. Mas, em vez de me pressionar, ela me observava, esperando que eu dissesse o que estava errado.
O momento de ruptura chegou em uma noite comum. Helena estava no meu apartamento, mexendo na minha estante de livros, comentando sobre como eu deveria me livrar de algumas coisas velhas para abrir espaço para coisas novas. Eu estava no sofá, fingindo estar interessado em um filme que ela escolheu, mas minha mente estava longe. Foi então que ela se sentou ao meu lado, colocando a mão suavemente no meu braço. Daniel, ela começou, sua voz calma, mas firme. Eu sinto que você está se afastando. O que está acontecendo? Eu congelei. Não era a primeira vez que alguém me fazia essa pergunta, mas era a primeira vez que eu realmente me importava com a resposta. Olhei para ela, seus olhos verdes fixos nos meus, esperando por algo. Mas eu não sabia o que dizer. Então, disse a primeira coisa que veio à mente. Não é nada. Só estou cansado. Muito trabalho. Era uma mentira óbvia, mas Helena não contestou. Ela apenas suspirou, levantando-se lentamente. Tudo bem, ela disse, caminhando até a cozinha. Mas sua voz estava diferente. Menos calorosa. Mais distante. Nos dias seguintes, eu continuei me afastando. Cada vez que ela perguntava se eu queria sair, eu inventava uma desculpa. Cada vez que ela tentava falar sobre o futuro, eu mudava de assunto. Não porque eu não gostasse dela, na verdade, era o oposto. Eu estava apavorado. Apavorado com o que significava me entregar a alguém. Apavorado com a ideia de que, se eu me deixasse ficar, poderia acabar como minha mãe, segurando as peças de algo que nunca deveria ter se quebrado. A situação atingiu seu ápice em uma noite fria de novembro. Helena me convidou para ir a um casamento de uma amiga dela. Para a maioria das pessoas, seria algo simples. Mas, para mim, parecia um compromisso maior do que eu estava pronto para assumir. Tentei recusar, mas ela insistiu. É só um casamento, Daniel, ela disse, sua voz carregada de frustração. Por que isso é tão difícil para você? Eu sabia que ela tinha razão, mas meu medo falou mais alto. Em vez de admitir o que estava sentindo, eu a ataquei. Talvez porque eu não queira ir, disse, minha voz mais dura do que pretendia. O rosto dela caiu. Você não quer ir, ou não quer ir comigo? Perguntou, sua voz baixa. Eu não respondi. Não sabia o que dizer. Então, fiz o que sempre fiz. Fugi. Naquela noite, Helena foi embora. E, pela primeira vez, senti o peso real do que significava perder algo que importava. Mas, mesmo assim, eu ainda não sabia como parar de fugir. Eu sabia que ela estava certa. No momento em que Helena saiu do meu apartamento naquela noite, com o olhar mais silencioso e decepcionado que eu já tinha visto, algo dentro de mim mudou. Não era o tipo de mudança que você percebe imediatamente, mas uma sensação incômoda que cresce devagar, como uma rachadura que se espalha por uma parede até que tudo desabe. E foi assim que eu fiquei, em pedaços, mesmo fingindo que estava tudo bem. No dia seguinte, tentei seguir a rotina como se nada tivesse acontecido. Acordei, tomei meu café, vesti a camisa mais neutra que encontrei no armário e fui para o trabalho. O mesmo caminho, o mesmo prédio, as mesmas pessoas me cumprimentando com aquela simpatia superficial. Tudo parecia igual. Mas, no fundo, eu sabia que algo estava diferente. A ausência de Helena era como um espaço vazio que ninguém mais podia preencher, por mais que eu tentasse ignorar. Na primeira semana sem ela, eu evitei qualquer contato. Não mandei mensagens, não liguei, não procurei por ela nas redes sociais. Parte de mim queria acreditar que era melhor assim. Eu dizia a mim mesmo que ela estava melhor sem mim, que minha decisão havia sido a certa. Mas, ao mesmo tempo, toda vez que eu pegava o celular, era como se meus dedos quisessem, automaticamente, procurar pelo nome dela. Só que eu resistia. Resistia porque sabia que, se eu fizesse isso, teria que encarar a realidade, que o problema nunca foi Helena, mas sim eu. Era estranho como tudo me lembrava dela.
Uma música tocando no rádio do carro me fazia pensar na forma como ela cantava, errando a letra, mas sem se importar. Uma cafeteria no caminho para o trabalho me fazia lembrar das manhãs que passamos juntos, ela insistindo que eu experimentasse algo novo, enquanto eu pedia o mesmo café preto de sempre. Até mesmo as noites ficaram diferentes. O silêncio do meu apartamento, que antes eu achava confortável, agora parecia sufocante. Eu me pegava olhando para a estante de livros, esperando ouvir a voz de Helena dizendo que eu precisava me livrar das coisas velhas para abrir espaço para algo novo. Mas, claro, ela não estava mais lá. A verdade é que a ausência dela era mais pesada do que eu esperava. E, por mais que eu tentasse preencher o vazio com trabalho, saídas com amigos ou qualquer outra distração que encontrasse, nada parecia funcionar. Eu me sentia como alguém que tinha uma peça faltando, mas não sabia onde procurar para encontrá-la. Foi em uma dessas tentativas de distração que as coisas começaram a mudar. Um colega do trabalho me convidou para uma festa. Eu hesitei, como sempre, mas acabei indo, pensando que talvez fosse bom estar em um ambiente diferente, com pessoas novas. Quando cheguei, o lugar estava lotado. Música alta, risadas por todos os lados, conversas atravessando o ambiente. Era o tipo de caos que eu normalmente evitava, mas, naquela noite, parecia uma boa ideia. Enquanto me movia pelo espaço, tentando encontrar algo para beber, vi alguém que me fez congelar no lugar. Era Helena. Ela estava lá, em pé, ao lado de um pequeno grupo de amigos. Seu cabelo ruivo estava solto, caindo em ondas suaves sobre os ombros, e ela estava rindo de algo que alguém disse. O som do riso dela atravessou o barulho da festa como uma flecha, atingindo-me direto no peito. Por um momento, considerei ir embora antes que ela me visse, mas antes que eu pudesse me mover, ela olhou em minha direção. Nossos olhos se encontraram, e o mundo ao nosso redor pareceu desaparecer. Helena não fez nenhum gesto para se aproximar, mas também não desviou o olhar. Ela simplesmente ficou ali, me encarando por alguns segundos que pareceram horas, antes de voltar a conversar com seus amigos. Foi nesse momento que percebi algo que me deixou completamente desconcertado, ela parecia feliz. Não do tipo de felicidade forçada, que você mostra para provar algo, mas genuinamente em paz. E isso me incomodou mais do que eu gostaria de admitir. Tentei fingir que não a tinha visto. Peguei uma bebida e fui para o outro lado da sala, esperando que a multidão fosse suficiente para me esconder. Mas, a cada poucos minutos, meus olhos procuravam por ela, como se eu estivesse magneticamente atraído. Ela parecia estar se divertindo, rindo e conversando com uma naturalidade que fazia parecer que nossa história não tinha deixado marcas nela. E isso era o que mais me incomodava. Como ela podia parecer tão bem, enquanto eu estava um caos por dentro? Depois de algum tempo, ela finalmente se aproximou. Eu não esperava por isso, mas, ao mesmo tempo, sabia que era algo inevitável. Daniel, ela disse, com um sorriso educado, mas distante. Quanto tempo! Sua voz era tão familiar que por um momento me senti de volta ao meu apartamento, com ela ao meu lado. Mas o tom era diferente. Não havia a leveza de antes, nem o calor. Era o tipo de voz que você usa com alguém que já foi importante, mas que agora é apenas um conhecido. Oi, Helena, respondi, tentando manter a calma. Como você está? Ela deu de ombros. Estou bem. E você? Sua pergunta parecia genuína, mas também carregava uma certa indiferença que me incomodava. Era como se ela realmente não esperasse uma resposta significativa, e isso me fez perceber o quanto as coisas haviam mudado entre nós. Conversamos por alguns minutos, trocando banalidades sobre trabalho e amigos em comum. Cada palavra parecia um passo em falso, como se estivéssemos dançando ao redor de algo que nenhum dos dois queria abordar. Finalmente, ela sorriu, aquele sorriso educado de despedida, e disse: "Foi bom te ver, Daniel. Espero que você esteja bem." E, com isso, ela voltou para o grupo de amigos, deixando-me sozinho com meus pensamentos. Fiquei parado ali por um tempo, sentindo um misto de emoções que eu não sabia como processar. Por um lado,
estava aliviado por tê-la visto e percebido que ela estava bem. Mas, por outro, me incomodava o fato de que ela parecia ter seguido em frente enquanto eu ainda estava preso no mesmo lugar. Eu me perguntava se ela sentia minha falta, se alguma parte dela ainda pensava em mim. Mas, vendo-a ali, rindo e se divertindo, parecia que eu era apenas uma lembrança distante para ela. Naquela noite, quando voltei para casa, percebi algo que eu não queria admitir: eu ainda a amava. Mas o problema era que eu não sabia se havia algo que eu pudesse fazer para consertar o que tinha quebrado. E, pela primeira vez, me perguntei se talvez fosse tarde demais. As semanas seguintes foram uma batalha constante entre o desejo de procurá-la e o medo de ouvir que ela já não queria nada comigo. Cada dia que passava parecia um lembrete de que eu tinha deixado algo precioso escapar. E, ao mesmo tempo, havia uma voz dentro de mim que dizia que eu não podia simplesmente deixá-la ir. Que, se ainda havia alguma chance de reconquistar Helena, eu precisava tentar. Mas, para fazer isso, eu sabia que teria que enfrentar algo que vinha evitando a vida inteira e meus próprios medos. Eu pensei que nunca mais haveria. Depois daquela noite na festa, quando Helena voltou para o grupo de amigos com um sorriso educado e um "espero que você esteja bem", parecia que havia um ponto final entre nós. O tipo de ponto final que você não consegue apagar, mesmo que queira. Passei os dias seguintes repetindo as palavras dela na minha cabeça, tentando encontrar algum significado escondido, alguma janela de oportunidade que eu pudesse usar. Mas, no fundo, sabia que não havia nada. Era apenas o que parecia e ela estava seguindo em frente. E eu? Bem, eu ainda estava parado no mesmo lugar. Não que eu tenha aceitado isso imediatamente. Passei um bom tempo lutando comigo mesmo. Parte de mim dizia que deveria esquecê-la, que ela estava feliz e que eu deveria deixá-la ser. Mas outra parte, mais insistente, sussurrava que talvez ainda houvesse algo ali. Que, se eu encontrasse a coragem, poderia tentar de novo. O problema era que coragem nunca foi meu ponto forte. Então, como sempre, continuei me escondendo atrás do trabalho, da rotina e das desculpas que eu era tão bom em inventar. Até que o destino, ou o acaso, ou o universo, chame como quiser, decidiu intervir de uma forma que eu não esperava. Foi em um sábado à tarde, quando eu estava saindo de uma cafeteria no centro da cidade. Era um lugar que eu raramente frequentava, mas naquele dia algo me levou até lá. Talvez fosse o tédio, ou a vontade de me distrair de mais uma manhã de pensamentos sobre Helena. Mas, quando eu estava prestes a entrar no meu carro, ouvi uma voz familiar. Uma voz que eu reconheceria em qualquer lugar. Daniel? Eu o congelei. Virei devagar e lá estava ela, a poucos metros de mim. Helena. Ela estava segurando uma sacola de compras e usava um vestido floral leve, que balançava suavemente com o vento. Seus cabelos ruivos estavam soltos, e seus olhos verdes brilhavam à luz do dia. Por um momento, tudo ao nosso redor desapareceu. Era como se estivéssemos de volta àquela noite em que nos conhecemos, quando seu riso me fez olhar para ela pela primeira vez. Mas, desta vez, não havia riso. Apenas surpresa. Helena, consegui dizer, tentando manter a voz firme, embora meu coração estivesse disparado. Oi. Ela sorriu, mas não aquele sorriso cheio de calor e alegria que eu conhecia tão bem. Era um sorriso contido, quase formal. Eu não esperava te encontrar aqui. Você costuma vir a este lugar? Não muito, respondi, balançando a cabeça. Foi uma coincidência. Houve um silêncio constrangedor entre nós, e eu me perguntei se deveria dizer algo mais. Perguntar como ela estava, talvez, ou mencionar algo banal, como o clima. Mas, antes que eu pudesse decidir, ela quebrou o silêncio. Você está bem? Ela perguntou, com a cabeça ligeiramente inclinada. Havia uma sinceridade na voz dela que me pegou desprevenido, como se ela realmente quisesse saber. Estou, menti, forçando um sorriso. E você? Estou bem, ela respondeu, mas seu tom era cauteloso, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado.
As coisas têm sido diferentes, mas estou me adaptando. Eu sabia que ela estava falando sobre nós, mesmo que não dissesse diretamente. E, por mais que quisesse explorar aquilo, algo me impediu. Em vez disso, apenas assenti, sentindo o peso de tudo que não estávamos dizendo. Bom, ela continuou, segurando a sacola com as duas mãos agora. Foi bom te ver, Daniel. E, com isso, ela começou a se afastar. Cada passo que ela dava parecia um golpe, como se o destino estivesse zombando de mim, me dando outra chance apenas para tirá-la de novo. Mas, antes que eu pudesse pensar, ouvi minha própria voz chamando por ela. Helena, espera. Ela parou e se virou, com uma expressão que era ao mesmo tempo curiosa e cautelosa. Sim. Você tem tempo para um café? Só para conversarmos, como amigos. Eu podia ver a hesitação nos olhos dela. Por um momento, achei que ela fosse recusar, mas então ela suspirou e deu um pequeno sorriso. Tudo bem. Só um café. Sentamos em uma mesa perto da janela, e por alguns minutos, tudo o que fizemos foi observar as pessoas lá fora enquanto mexíamos em nossas xícaras. Eu queria dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras simplesmente não vinham. Era como se eu tivesse esquecido como conversar com ela. No entanto, Helena, como sempre, tomou a iniciativa. Então, como você tem passado? Ela perguntou, sua voz calma, mas sem o tom de intimidade de antes. Parece que faz anos desde a última vez que nos vimos. Tenho estado ocupado, respondi, desviando o olhar. Trabalho, projetos, essas coisas. E você? Tenho trabalhado também, ela disse, dando de ombros. E feito algumas mudanças na minha vida. Nada muito emocionante. Houve um pequeno sorriso em seus lábios, mas eu podia ver que ela estava se protegendo. Não era a mesma Helena que eu conhecia, aquela que colocava tudo à mostra, sem medo de ser vulnerável. Essa Helena era mais cautelosa, mais reservada. E isso me doeu mais do que eu esperava. Conforme a conversa continuava, percebi que estávamos andando em círculos, evitando qualquer menção ao que realmente importava. Era frustrante, mas eu sabia que não podia forçar nada. Então, esperei. Esperei até que houvesse uma brecha, algo que me permitisse ir além da superficialidade. E essa brecha veio quando ela mencionou, casualmente, que estava pensando em viajar. Quero passar um tempo fora, talvez um mês ou 2. Acho que seria bom para mim. Meu coração apertou ao ouvir isso. Você vai ir sozinha? Perguntei, tentando não soar desesperado. Sim, ela respondeu, com um pequeno sorriso. Acho que é algo que preciso fazer por mim mesma. Houve um silêncio depois disso, e, de repente, as palavras começaram a sair antes que eu pudesse controlá-las. Helena, eu sinto muito. Por tudo. Ela me olhou, surpresa, mas não disse nada. Então, continuei. Eu sei que estraguei as coisas. Sei que te magoei. E sei que você provavelmente não quer ouvir isso, mas precisava dizer. Helena ficou em silêncio por um momento, e então suspirou. Daniel, eu esperei muito tempo para ouvir isso. Mas agora, e não sei se faz diferença. Essas palavras foram como uma faca no peito. Não faz diferença? Então você seguiu em frente? Eu estou tentando, ela disse, sua voz suave, mas firme. E você deveria tentar também. E, com isso, percebi que, embora eu tivesse finalmente encontrado a coragem para admitir meus erros, talvez fosse tarde demais para consertá-los. Ou talvez, apenas talvez, eu precisasse mostrar a ela que estava disposto a lutar por nós, não com palavras, mas com ações. Eu fiquei sentado naquela mesa por muito tempo, mesmo depois que Helena saiu. O café esfriou, o barulho ao nosso redor foi ficando mais baixo à medida que as pessoas iam embora, mas eu não conseguia me mover. A última coisa que ela disse ecoava na minha mente e eu estou tentando seguir em frente. E você deveria tentar também. Essas palavras não eram apenas um adeus, elas eram uma sentença.
Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim se recusava a aceitar que aquilo fosse o fim. Não depois de tudo o que vivemos. Não quando eu finalmente estava entendendo o que significava perder alguém que realmente importa. Os dias que se seguiram foram uma mistura de arrependimento e determinação. Eu sabia que precisava fazer algo, mas o quê? Helena estava clara sobre o fato de que já não confiava em mim como antes. E ela tinha razão. Eu a tinha magoado, me afastado quando ela mais precisava, e agora estava pagando o preço por isso. Mas, pela primeira vez na minha vida, decidi que não ia fugir. Se houvesse alguma chance, a mesmo que mínima, de reconquistá-la, eu iria lutar por ela. O primeiro passo foi encarar o que me trouxe até aqui. Passei anos evitando meus próprios medos, usando desculpas para justificar minhas ações. Eu dizia que o amor era complicado, que compromissos eram armadilhas, mas, no fundo, sabia que o problema era muito mais profundo. Então, decidi que, se queria provar para Helena que podia mudar, precisava começar comigo mesmo. Procurei ajuda. Não foi fácil admitir que precisava disso, mas uma parte de mim sabia que não conseguiria sozinho. Encontrei um terapeuta e comecei a ir às sessões regularmente. No início, era desconfortável. Falar sobre coisas que eu nunca havia verbalizado antes, a minha infância, meu pai, a forma como ele simplesmente foi embora sem olhar para trás. Era como abrir uma ferida antiga e mexer no que estava por baixo. Mas, aos poucos, comecei a entender. O medo que eu carregava, de perder as pessoas que amava, não era culpa delas. Era algo que eu trazia comigo, algo que moldou quem eu era. E, agora, eu estava tentando desmoldar. Enquanto trabalhava em mim mesmo, também tentava, de forma cuidadosa, me reaproximar de Helena. Não podia simplesmente aparecer e dizer, eu mudei. Sabia que precisava mostrar, e não apenas falar. Então, comecei pequeno. Mandei uma mensagem curta um dia, perguntando se ela estava bem. Para minha surpresa, ela respondeu, embora de forma educada e distante. Estou bem, obrigada. E você? Não era muito, mas era um começo. Nos dias seguintes, continuei mandando mensagens ocasionais, tentando mostrar que estava interessado, mas sem pressioná-la. Falava sobre coisas simples, a uma recomendação de livro que achei que ela pudesse gostar, ou um lugar novo que abria na cidade e parecia a cara dela. Às vezes, ela respondia, outras vezes não. E, quando respondia, suas mensagens eram curtas, mas cordiais. Eu sabia que ela estava testando meus limites, esperando para ver se eu desistiria. Mas, desta vez, eu não iria a lugar nenhum. Um dia, tomei coragem e a convidei para um café. Só para conversar, escrevi. Sem pressão. Houve um silêncio que pareceu durar uma eternidade antes que a resposta dela chegasse. Tudo bem. Mas só como amigos. Essas palavras foram um golpe, mas eu sabia que não podia esperar mais do que isso. Era um passo, e eu estava disposto a aceitar qualquer coisa que me aproximasse dela novamente. No dia do encontro, eu estava nervoso como nunca antes. Não sabia o que dizer ou como agir. Quando cheguei ao café, ela já estava lá, sentada em uma mesa perto da janela, com uma xícara de chá nas mãos. O sol batia em seus cabelos ruivos, fazendo-os parecer ainda mais brilhantes. Quando me viu, ela sorriu, a um sorriso pequeno, mas genuíno. Oi, Helena, disse, sentando-me à sua frente. Obrigada por vir. Oi, Daniel, ela respondeu, sua voz calma, mas com uma leveza que me deu um fio de esperança. Achei que seria bom conversar. Nos primeiros minutos, falamos sobre coisas triviais, o trabalho, o clima, pequenos acontecimentos do dia a dia. Eu queria abordar o que realmente importava, mas não sabia como. Era como se cada palavra precisasse ser cuidadosamente escolhida, como se qualquer coisa errada pudesse quebrar o pouco que ainda havia entre nós. Finalmente, depois de um longo silêncio, decidi arriscar. Helena, eu queria te dizer, e sinto muito. Por tudo o que aconteceu. Por como eu te tratei.
Ela olhou para mim, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de surpresa e ceticismo. Eu sei que você sente, Daniel. Mas, por que agora? Por que dizer isso agora, depois de tanto tempo? Respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas. Por que eu demorei para entender o que realmente aconteceu? Eu estava com tanto medo de me machucar, de perder você, que acabei te afastando. Eu pensei que estava me protegendo, mas só estava destruindo algo bom. E agora, eu só quero tentar consertar. Helena ficou em silêncio por um momento, olhando para a xícara em suas mãos. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Daniel, você sabe o quanto isso me magoou, certo? O quanto foi difícil seguir em frente. Eu passei meses me perguntando o que fiz de errado, por que você se afastou. E agora você vem aqui e diz que foi por medo? Eu sei, respondi, minha voz baixa. Sei que não posso apagar o que fiz. Mas estou tentando, Helena. Estou tentando mudar. Ela me olhou por um longo momento, como se estivesse tentando decidir se acreditava em mim. Finalmente, ela suspirou. Eu aprecio o que você está dizendo, Daniel. De verdade. Mas as palavras não bastam. Preciso de mais do que isso. E, com isso, ela se levantou. Obrigada pelo café, disse, com um pequeno sorriso. Foi bom conversar. Mas, e eu ainda preciso de tempo. Assisti enquanto ela se afastava, meu coração pesado, mas ao mesmo tempo determinado. Eu sabia que ela estava certa. Palavras não bastavam. Se eu queria reconquistá-la, precisaria mostrar, todos os dias, que estava disposto a ser a pessoa que ela merecia. E, pela primeira vez, eu estava pronto para lutar. O encontro no café deixou em mim um misto de emoções que era difícil de explicar. Por um lado, havia alívio. Eu tinha finalmente dito a Helena o que estava preso dentro de mim por tanto tempo. Admiti meus erros, algo que antes parecia impossível. Mas, por outro lado, havia uma sensação de vazio. Ela tinha razão, palavras não bastavam. Reconhecer o que fiz de errado era apenas o começo. Se eu quisesse uma chance real de reconquistá-la, precisaria provar que estava mudando. Não para impressioná-la ou manipular a situação, mas porque ela merecia isso. E, no fundo, eu também. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação que há muito tempo não sentia. Decidi que não podia mais adiar o trabalho em mim mesmo. Até aquele momento, minha vida foi construída em desculpas, em fugas, em uma constante tentativa de evitar qualquer coisa que exigisse vulnerabilidade. Mas, agora, estava claro que evitar problemas não os resolvia, só os tornava maiores. A primeira coisa que fiz foi me comprometer com a terapia de verdade. Antes, eu ia para as sessões como alguém que marca presença em um evento sem vontade de estar lá. Respondi perguntas, fiz os exercícios sugeridos, mas nunca me entreguei totalmente. Agora, isso precisava mudar. Na próxima sessão, entrei no consultório determinado a ser honesto, mesmo que isso significasse encarar partes de mim que eu vinha evitando há anos. Então, Daniel, começou meu terapeuta, depois de algumas introduções de praxe. Onde estamos hoje? O que você acha que precisa ser o foco agora? Pensei por um momento antes de responder. Eu preciso entender por que eu me saboto. Porque, sempre que as coisas ficam boas, eu encontro um jeito de estragar tudo. Ele assentiu, como se já esperasse essa resposta. Isso é um bom começo. Mas você tem alguma ideia de onde isso vem? Respirei fundo. Era uma pergunta simples, mas carregava um peso enorme. Finalmente, decidi falar sobre algo que sempre mantive enterrado. Acho que tem a ver com o meu pai. Ele foi embora quando eu tinha 10 anos. Sem aviso, sem explicação. Um dia ele estava lá, e no outro, e não estava mais. Meu terapeuta me observou atentamente, sem interromper. Então, continuei. Minha mãe sempre fez o melhor que podia,
mas nunca foi a mesma depois que ele partiu. Ela se fechou, ficou amarga. Acho que, de certa forma, eu aprendi a associar o amor a algo que inevitavelmente acaba. Algo que só traz dor. Ele esperou alguns instantes antes de falar. Isso faz sentido, Daniel. E é importante reconhecer isso. Mas você também precisa entender que o comportamento do seu pai, e o impacto que isso teve na sua mãe, não precisa definir como você vive seus relacionamentos. Você não é ele. E não precisa repetir os mesmos padrões. Aquelas palavras me atingiram de forma inesperada. Era algo tão óbvio, mas que eu nunca tinha realmente processado. Passei tanto tempo tentando evitar ser como meu pai que, ironicamente, estava repetindo o que ele fez e afastando as pessoas que mais importavam. Mas, agora, eu estava decidido a fazer diferente. Além da terapia, comecei a trabalhar em pequenas mudanças no meu dia a dia. Parei de evitar conversas difíceis no trabalho, enfrentei projetos que costumava adiar por medo de falhar, e até mesmo comecei a falar mais abertamente com amigos próximos. Não era fácil. Cada passo parecia um desafio, mas, aos poucos, comecei a perceber que, quanto mais enfrentava meus medos, menos poder eles tinham sobre mim. Com Helena, tentei ser paciente. Continuava enviando mensagens de vez em quando, mas sem pressioná-la. Não queria que ela sentisse que eu estava tentando forçá-la a voltar para mim. Em vez disso, queria que ela visse, por meio das minhas ações, que eu estava mudando. Então, quando descobri que ela participaria de uma exposição de fotografia a algo que ela amava e sempre quis fazer, decidi aparecer para apoiá-la. Cheguei à galeria sem avisar, sentindo meu coração disparar a cada passo. O lugar estava cheio, com pessoas andando de uma foto para outra, comentando sobre a técnica e o significado por trás das imagens. No fundo da sala, a vi. Helena estava conversando com um grupo de pessoas, parecendo à vontade e confiante. Por um momento, fiquei apenas observando, admirando-a à distância. Ela parecia feliz, no seu elemento. Quando finalmente me aproximei, ela me viu e congelou por um instante. Havia surpresa em seus olhos, mas também algo mais, talvez curiosidade. Daniel, ela disse, com um pequeno sorriso. O que você está fazendo aqui? Eu vi o convite da exposição, respondi, tentando manter a voz firme. Queria ver o seu trabalho. E queria te apoiar. Ela parecia desconcertada por um momento, mas, então, relaxou. Bom, espero que você goste. É algo que significa muito para mim. Passei o restante da noite observando suas fotos, que eram incrivelmente bonitas e cheias de significado. Cada imagem parecia capturar um momento de vulnerabilidade e força ao mesmo tempo. Era exatamente o que eu via em Helena, alguém que não tinha medo de sentir, de ser. Antes de sair, me aproximei dela novamente e disse: "E seu trabalho é incrível. Estou realmente impressionado." "Obrigada, Daniel", ela respondeu, com um sorriso mais genuíno dessa vez. "Fico feliz que você tenha vindo." Depois disso, as coisas entre nós começaram a mudar lentamente. Não foi um grande avanço, mas pequenos passos, a conversas mais longas, mensagens mais frequentes, até mesmo um convite para tomar café um dia. Durante esses momentos, tentei ser o mais honesto possível, falando sobre o que estava aprendendo na terapia e as mudanças que estava fazendo na minha vida. Não era fácil, porque me obrigava a me expor de formas que eu nunca tinha feito antes. Mas, com cada pequena abertura, sentia que algo estava se reconstruindo entre nós. Helena, por sua vez, era cautelosa, mas também aberta. Ela ouvia com atenção, mas nunca deixava de me lembrar que confiança era algo que precisava ser conquistado. "Eu não estou pedindo perfeição, Daniel", ela disse um dia, enquanto tomávamos café juntos. "Só quero saber que você está realmente comprometido. Não comigo, mas com você mesmo. Porque, se você não puder ser honesto consigo, como pode ser honesto comigo?" Essas palavras ficaram comigo por muito tempo. Era isso que eu precisava mostrar a ela, não apenas que amava,
mas que estava disposto a enfrentar o que fosse necessário para ser alguém melhor. E, mais importante, que estava disposto a ficar. No final desse período, percebi que a mudança não era apenas sobre reconquistar Helena. Era sobre me tornar alguém que poderia construir algo duradouro, com ela ou com qualquer outra pessoa. Mas, no fundo, sabia que queria que fosse com ela. Porque, de todas as pessoas que passaram pela minha vida, Helena era a única que me fez querer ser melhor. Eu ainda não sabia se ela estava pronta para me deixar voltar completamente, mas estava disposto a esperar. E, pela primeira vez, não tinha medo do tempo. Porque, agora, eu entendia que o que realmente importava era lutar pelo que vale a pena. E Helena, sem dúvida, valia tudo. O convite para jantar veio em uma manhã comum, enquanto eu preparava um café e pensava em como seguir em frente. Minha rotina estava diferente nas últimas semanas, a mais estruturada, mais intencional. Eu estava tentando mudar, não apenas para Helena, mas porque percebi que precisava disso para mim mesmo. Quando o celular vibrou na mesa, meu coração disparou ao ver o nome dela. Uma mensagem simples, mas carregada de significado. Daniel, o que acha de jantarmos amanhã? Quero conversar. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos, tentando interpretar cada palavra. Quero conversar podia significar muitas coisas, e minha mente, como de costume, começou a imaginar todos os cenários possíveis, bons e ruins. Mas, no final, só havia uma resposta que fazia sentido. Claro. Me diga o lugar e a hora. No dia seguinte, me peguei mais nervoso do que queria admitir. Passei quase uma hora escolhendo o que vestir, algo que não fazia sentido considerando que Helena já me conhecia em todos os meus piores momentos. No entanto, dessa vez, parecia diferente. Não era apenas um jantar, era uma chance de mostrar a ela que eu estava pronto para ser a pessoa que ela merecia. O restaurante que ela escolheu era pequeno e discreto, do tipo que você só encontra se souber exatamente onde procurar. Quando entrei, a vi sentada perto de uma janela, os reflexos das luzes da rua iluminando seu cabelo ruivo. Ela estava linda, mas de uma maneira contida, como se não tivesse se esforçado para impressionar. Talvez porque ela não precisasse. Quando nossos olhos se encontraram, ela sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero, que parecia dizer, vamos ver onde isso nos leva. Sentei-me à frente dela, tentando parecer mais confiante do que me sentia. Oi, Helena, disse, minha voz um pouco mais baixa do que esperava. Oi, Daniel, ela respondeu, com um leve inclinar de cabeça. Obrigada por vir. Você me convidou, retruquei, tentando aliviar a tensão com um sorriso. Eu não ia perder essa chance. Ela riu suavemente, mas não respondeu. Em vez disso, pegou o menu, indicando que precisávamos pedir antes de começar a conversa. Fiz o mesmo, embora o apetite estivesse longe de ser minha prioridade naquele momento. Depois que os pedidos foram feitos, houve um silêncio que parecia mais longo do que realmente era. Helena finalmente quebrou o gelo. Eu estive pensando muito nas últimas semanas, começou, sua voz calma, mas firme. Sobre nós. Sobre tudo o que aconteceu. Assenti, esperando que ela continuasse. Não queria interrompê-la, mesmo que minha mente estivesse cheia de perguntas. Você sabe que me magoou, Daniel, ela disse, com uma franqueza que doeu mais do que eu esperava. Quando você se afastou, quando e deixou de tentar, foi como se tudo o que construímos não significasse nada para você. E isso foi difícil de aceitar. Eu sei, respondi, minha voz pesada com a culpa que vinha carregando. Eu fui covarde, Helena. Fugi porque estava com medo. Não de você, mas de mim mesmo. Do que significava estar tão perto de alguém, de me abrir para algo tão grande quanto o que sentia por você. Ela me olhou por um momento, seus olhos verdes cheios de emoção. Eu preciso entender, Daniel. Por que agora? O que mudou? Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Porque eu percebi o que estava perdendo. E porque, pela primeira vez, decidi encarar o que me assusta em vez de fugir.
Comecei a trabalhar em mim, a enfrentar os medos que me impediram de ser o que você precisava. E, mais do que tudo, percebi que não quero mais viver uma vida pela metade. Quero algo real, algo completo. Quero você. Houve um silêncio depois disso, enquanto Helena processava minhas palavras. Finalmente, ela falou, sua voz mais suave desta vez. Eu acredito que você está tentando, Daniel. E fico feliz que você tenha tomado essa decisão. Mas, e ainda não sei se posso confiar completamente em você. Não quero me machucar de novo. Eu entendo, respondi, com sinceridade. E não espero que você confie em mim imediatamente. Sei que isso leva tempo. Mas estou disposto a fazer o que for necessário para provar que sou digno de você. Ela assentiu lentamente, parecendo considerar minhas palavras. Confiança é construída com ações, não com palavras, Daniel. É isso que preciso de você. Não promessas, mas consistência. Você terá, prometi, minha voz firme. Eu não estou aqui para te convencer com palavras. Estou aqui para te mostrar, todos os dias, que estou mudando. O jantar continuou em um tom mais leve depois disso. Falamos sobre nossas rotinas, sobre coisas simples que nos faziam sorrir. Pela primeira vez em muito tempo, senti que havia uma ponte entre nós, algo que poderia nos reconectar se eu tivesse paciência e perseverança. Quando a noite terminou, Helena olhou para mim antes de sair e disse: Obrigada por ser honesto, Daniel. Isso significa muito para mim. Vamos ver onde isso nos leva. Essas palavras foram um raio de esperança, mas também um lembrete de que ainda havia trabalho a ser feito. Eu sabia que reconquistar Helena seria uma jornada longa, mas, pela primeira vez, não estava assustado. Estava disposto a lutar por ela, não apenas com palavras, mas com cada ação daqui para frente. O dia em que Helena finalmente disse que estava pronta para tentar de novo foi como ver a luz do sol depois de um longo inverno. Mas não foi um momento grandioso ou dramático, como nos filmes. Foi sutil, quase imperceptível, como se ela tivesse esperado o momento exato para me dizer algo que já sabia há muito tempo. Estávamos caminhando em um parque, algo que tínhamos começado a fazer ocasionalmente desde o jantar no restaurante. Eu tinha aprendido a não pressionar, a aceitar o ritmo dela, mas naquele dia, algo parecia diferente. Enquanto andávamos lado a lado, o som suave das folhas sendo sopradas pelo vento e o riso distante de crianças brincando ao fundo, Helena parou de repente. Olhei para ela, confuso, enquanto ela encarava o lago à nossa frente. Seus olhos, verdes e profundos como sempre, brilhavam à luz do sol. Ela parecia estar travando uma batalha interna, e eu sabia que era importante deixá-la falar no seu tempo. Daniel, ela começou, sua voz baixa, mas firme, esses últimos meses foram difíceis para mim. Eu tentei, com todas as minhas forças, seguir em frente. Mas toda vez que eu achava que estava conseguindo, algo me puxava de volta para você. Eu não sabia o que dizer. Fiquei em silêncio, esperando que ela continuasse, porque sabia que qualquer palavra minha poderia quebrar o momento. Eu vi o esforço que você tem feito, ela continuou, finalmente virando-se para me encarar. Não só comigo, mas consigo mesmo. E isso significa mais para mim do que você pode imaginar. Mas, ao mesmo tempo, ainda tenho medo. Medo de que as coisas voltem a ser como antes. Helena, eu disse, minha voz cheia de emoção, eu sei que esse medo não vai desaparecer da noite para o dia. Mas posso prometer que não sou mais o mesmo homem que te magoou. E, se você me der a chance, quero provar isso para você todos os dias, pelo resto da minha vida. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de esperança, e naquele momento, eu soube que havia uma chance real para nós. Depois daquele dia no parque, nosso relacionamento tomou um novo rumo. Não foi fácil. Reconstruir algo que havia sido quebrado nunca é simples, mas ambos sabíamos que valia a pena. Helena deixou claro que ainda precisava de tempo para confiar completamente em mim, e eu respeitei isso. Em vez de tentar apressar o processo, concentrei-me em mostrar, dia após dia,
que estava comprometido não apenas com ela, mas com o nosso futuro juntos. Uma das primeiras coisas que fiz foi encontrar maneiras de estar mais presente na vida dela. Antes, eu costumava evitar compromissos grandes ou até mesmo os pequenos gestos de carinho que ela valorizava tanto. Agora, fazia questão de estar lá, seja para ajudá-la com um projeto de fotografia, acompanhá-la a um evento ou simplesmente preparar um jantar caseiro para nós dois. Descobri que, por mais simples que essas coisas parecessem, eram elas que realmente faziam a diferença. Helena, por sua vez, começou a se abrir mais aos poucos. Havia momentos em que ela ainda hesitava, quando parecia relembrar as dores do passado, mas nunca mais usou isso como uma barreira entre nós. Em vez disso, usávamos esses momentos como oportunidades para conversar e construir algo mais forte. Não quero mais guardar as coisas para mim, ela disse um dia, enquanto caminhávamos por uma feira de rua. Acho que parte de confiar em você é também permitir que você veja os meus medos. E espero que você faça o mesmo. Aquelas palavras ficaram comigo. Eu sabia que, se quisesse que Helena confiasse completamente em mim, precisava ser totalmente honesto sobre quem eu era e o que sentia. Então, comecei a compartilhar mais. Não apenas sobre o que estava acontecendo no presente, mas sobre o que me moldou, as coisas que carreguei por tanto tempo e que me levaram a agir como agi. Falei sobre meu pai, sobre o abandono, sobre como passei a vida inteira com medo de que amar alguém significasse inevitavelmente perdê-lo. E, pela primeira vez, em vez de me sentir vulnerável, senti-me aliviado. Helena ouviu tudo com uma paciência que era uma das suas maiores qualidades. Quando terminei, ela apenas colocou a mão sobre a minha e disse: "E agora faz sentido. E eu estou aqui. Não vou a lugar nenhum." Com o passar do tempo, fomos encontrando um novo equilíbrio. O que antes era cheio de inseguranças e dúvidas se tornou algo mais estável, mais seguro. Ainda havia desafios, como em qualquer relacionamento, mas agora tínhamos ferramentas para enfrentá-los juntos. E isso fazia toda a diferença. Um momento que marcou essa nova fase foi quando Helena me convidou para uma de suas exposições de fotografia, desta vez em uma galeria maior, onde ela apresentaria um projeto que vinha desenvolvendo há meses. Quando cheguei, o lugar estava lotado, e havia um burburinho em torno do trabalho dela. Suas fotos eram impressionantes, como sempre, mas havia uma em particular que chamou minha atenção. Era uma imagem de duas mãos entrelaçadas, descansando sobre uma mesa de madeira, com luz suave iluminando os detalhes das linhas e cicatrizes na pele. Ao lado da foto, havia uma pequena descrição. Confiança é construída aos poucos, como um delicado entrelaçar de dedos. E, quando mantida, é o alicerce do amor que dura. Quando olhei para Helena, ela estava me observando, um sorriso discreto nos lábios. Naquele momento, percebi que estávamos finalmente no mesmo lugar nós juntos, com a esperança de um futuro que não precisávamos mais temer. Os meses seguintes foram um borrão de felicidade tranquila. Helena e eu começamos a fazer planos, pequenos no início, mas que sinalizavam um compromisso real. Uma viagem curta para um lugar que ela sempre quis visitar. Um projeto conjunto onde eu a ajudava a organizar suas fotos em um livro. Aos poucos, fomos criando um lar emocional onde ambos nos sentíamos seguros. E, então, numa tarde ensolarada, enquanto estávamos no parque onde tudo recomeçou, decidi dar o próximo passo. "Helena", comecei, segurando sua mão com firmeza, "eu não sei o que o futuro reserva, mas sei que não quero enfrentá-lo sem você ao meu lado. Você me ensinou o que é amar, o que é lutar por algo que importa. E quero passar todos os dias da minha vida retribuindo isso a você. Você me daria a honra de ser sua família, sua pessoa, para sempre?" Helena me olhou, os olhos cheios de lágrimas, mas com um sorriso que iluminava o mundo. "Sim, Daniel. 1000 vezes sim." Enquanto nos abraçávamos, com o sol brilhando e o som do vento ao nosso redor, percebi que todo o medo, toda a dor, tinham valido a pena. Porque, no final, o amor não é sobre perfeição. É sobre tentar, cair, levantar e continuar tentando. E, com Helena, eu sabia que estava exatamente onde deveria estar.